Qual é a explicação científica da excitação? Por que é tão difícil assim controlar o vício da pornografia, o vício da masturbação? E como que a gente faz para de fato conseguir dessexualizar o nosso cérebro? Esse é um assunto muito comentado, principalmente nos últimos anos, porque a pornografia tomou proporções estratosféricas. Eu lembro do meu tempo, e eu já sofri muito com esse vício também, lá atrás, quando eu era adolescente, no início da minha adolescência, nós não tínhamos acesso, por exemplo, à pornografia como temos hoje, né? Porque basicamente mal existia smartphone. Ela estava apenas no comecinho. E eu lembro que, junto com alguns amigos, a gente se reunia em um galpão, que era uma cantina de onde produz vinho, que estava meio em desuso, meio abandonada, da Vinícola Aurora, lá no interior do Rio Grande do Sul, inclusive. E a gente se escondia lá com uma revistinha da Playboy. Era o máximo de pornografia que a gente tinha acesso, e eu lembro que nas revistas da Playboy aquilo nem poderia se chamar assim de pornografia como a gente tem acesso hoje. Só que aquele foi o jeito que começou. E por ser jovem, né, o início da adolescência na época, não que eu não seja jovem hoje, mas naquela época era o início da minha adolescência, então o meu cérebro ele nunca tinha sido exposto àquele tipo de estímulo. Eu nasci e fui criado basicamente no interior, então é o interior do interior de uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, chamada Veranópolis, né, e eu sempre morei basicamente em uma colônia. E na colônia a gente fazia coisas externas na casa. Mal tinha acesso também a computador, a jogos como Counter-Strike, por exemplo. Eu lembro que a gente jogava um pouco de Warcraft e era o máximo que a gente tinha ali de um estímulo digital, até porque a internet também era algo que estava apenas no começo. Então a gente acabava sendo criado fora de casa, literalmente, jogando futebol, andando de bicicleta, fazendo pistas de bicicleta no meio do mato. E aquele era o tipo de estímulo ao qual o meu cérebro estava acostumado. Então havia um controle dopaminérgico muito grande, né? E a dopamina é um hormônio basicamente envolvido, né? Um neurotransmissor envolvido com motivação, né? Ela nos impulsiona a fazer algum tipo de comportamento, a ter algum tipo de ação. E quando eu tive esse acesso à pornografia pelas primeiras vezes, foi um estímulo muito novo, muito diferente. E de fato, a gente começa a ficar extremamente excitado quando começa a ver esse tipo de coisa. E depois, com o advento da internet, e a gente tem acesso a tipos de pornografia cada vez mais pesados, estímulos cada vez mais diferentes, muita novidade, 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 o nosso cérebro, ele basicamente não consegue se controlar. Por quê? Porque o que é a excitação? Qual é a explicação científica da excitação? A excitação sexual, ela não é opcional, né? Para vocês terem uma ideia. Ela é sobrevivência para o nosso cérebro. Não é opcional. Quando a gente vê um estímulo sexual, nós naturalmente ficamos muito excitados. Há uma descarga dopaminérgica muito grande. E todos os vícios, eles operam da mesma forma no nosso cérebro. Quando a gente vai falar de dessexualização, o primeiro passo é justamente esse: a gente conhecer quais são os mecanismos dos vícios no nosso cérebro, no nosso corpo, no nosso comportamento. Porque entendendo o mecanismo do vício, é muito mais fácil que a gente controle aquele vício, que pelo menos a gente reconheça quando ele está começando, ou quando ele está acontecendo já. E quando a gente entra para a neurociência da excitação, a gente consegue perceber o seguinte: ela é quase impossível de ser controlada quando ela está acontecendo. É de fato necessário um esforço quase sobre-humano a gente ficar lá exposto a algum tipo de pornografia até mesmo mais pesada, né, como sites pornôs, esse tipo de coisa, e chegar à conclusão de que, bom, eu vou assistir isso aí e eu não vou me masturbar, né? Ou eu vou assistir isso aí e eu não vou pensar em fazer sexo. Isso é quase impossível, justamente porque o sexo é um mecanismo, basicamente, talvez o mecanismo mais primitivo do nosso cérebro. Nós evoluímos para nos reproduzirmos. Então, a excitação, ela é muito forte, é uma descarga dopaminérgica muito grande e ela é quase
quase incontrolável. Ela ativa muito intensamente esse sistema dopaminérgico. E quando a dopamina sobe muito, nós nos estimulamos a ter algum tipo de comportamento. Só que há outro problema por trás disso, né? Por quê? Porque a gente tem regiões mais emocionais do nosso cérebro e a gente tem regiões mais racionais do nosso cérebro. Toda a região que compõe o nosso córtex, por exemplo, que está aqui atrás da nossa testa, o córtex pré-frontal, é uma região envolvida com tomada de decisão racional. A gente pensa e a gente decide sobre o que é melhor a ser feito e não de forma impulsiva, né? É um comportamento de fato pensado, deliberado, refletido. E as nossas regiões emocionais, elas não operam dessa forma, elas são muito mais impulsivas. Então, quando a gente tem uma descarga dopaminérgica muito grande diante de um estímulo, né, como por exemplo a pornografia, ou álcool, drogas, qualquer tipo de excitação externa muito forte que causa esse efeito, né? A gente tem quase que uma inibição do nosso sistema racional. Então a gente não pensa, a gente somente é induzido por impulso. E como o impulso sexual é um impulso muito primitivo e um dos mais fortes do cérebro humano, é de fato muito difícil controlá-lo quando ele está acontecendo. Então, entendendo esse mecanismo do vício, ele opera exatamente da mesma forma para todos os vícios, e eu costumo dizer, ao primeiro momento que tu foi exposto a um vício, e principalmente se ele foi muito cedo na tua vida, lá pela infância ou pela adolescência, tu terá que pisar em ovos para o resto da vida sobre aquele comportamento específico. Por quê? Porque quando a gente vai lá, assiste a pornografia, há uma descarga dopaminérgica, por exemplo, né? Ao assistir a pornografia, tu chega à conclusão de que tu vai, por exemplo, se masturbar ou alguma coisa assim. Há uma nova descarga dopaminérgica. Então, é estímulo em cima de estímulo. Quando tu vai lá e tu sente aquele prazer incomensurável, basicamente, o teu cérebro guarda uma memória. Ele forma uma memória naquele momento de que aquilo é muito bom. Aquilo resolve um problema. Aquilo faz com que eu me sinta bem. Aquilo faz com que eu me sinta seguro. Logo ele chega à conclusão: eu preciso repetir isto em algum momento. Então, a vida vai passando, certo? E a vida vai passando e começam a surgir as redes sociais, como a gente tem hoje. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todos os outros tipos de redes sociais que a gente tem. E as mulheres começam um comportamento muito novo na sociedade, por assim dizer, que é usar cada vez menos roupas, né? E isso poderia ser caracterizado não como uma pornografia explícita, mas como um soft porn, certo? Uma pornografia mais leve, mais suave. E quando tu vê essas fotos, quando tu assiste esses vídeos, tu vê esse tipo de mulher, por exemplo, na academia, na rua, em tudo que é lado, o cérebro lembra daquela visão da pornografia e ele começa a ficar excitado, né? Porque a visão da mulher seminua é algo que naturalmente excita um homem, né? É natural isso porque, como eu falei, é primitivo. A excitação é um mecanismo muito primitivo. E isso vai ativar aquelas memórias que tu tem guardada lá atrás e vai fazer com que tu queira novamente esse estímulo de uma forma mais forte, de uma forma mais profunda. E aí lá vão os homens novamente, por exemplo, para a pornografia ou então para a masturbação. Por isso que é tão difícil controlar esse vício, tá? Primeiro, porque é um estímulo muito primitivo do nosso cérebro. Segundo, porque hoje nós temos muito fácil acesso a isso. A gente não precisa dar justificativa para ninguém, a gente só precisa ter acesso à internet, pode se fechar em qualquer lugar e ninguém vai ver. Então, é muito novo, é muito fácil, é muito rápido e está sob o nosso total controle. E a gente não precisa dar explicação para ninguém e ninguém vai nos ver fazendo. Logo, é quase como se fosse a junção, né, do mecanismo perfeito para um vício operar na pessoa a vida inteira, sem que ninguém perceba. E por isso é tão difícil controlá-lo. Segundo,
Além desses fatores, além de ser fácil acesso, hoje a gente tem também os tais soft porns em tudo que é lado, né? Tu vai assistir um filme, tu vê cenas sexuais, tu entra numa rede social, tu vê mulheres seminuas, tu vai treinar na academia, tu vê mulheres seminuas, tu vai correr no parque, tu vê mulheres seminuas e assim por diante, né? Então, tu vai alimentando cada vez mais. E uma coisa é certa sobre o nosso cérebro, sobre o nosso comportamento e sobre nossa vida como um todo. Tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Se a gente comer demais, a gente vai crescer, né? Ou a gente vai engordar. Se a gente comer muita proteína e treinar, a gente vai ficar mais forte. Se a gente ler muito, provavelmente a gente vai ficar mais inteligente, vai ficar mais crítico. Se a gente come muito mal, a gente vai começar a desenvolver um câncer e a gente vai alimentar cada vez mais esse câncer, ele cresce e se espalha no nosso corpo. Ou seja, tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Essa é uma verdade sobre a vida. E isto também é uma verdade sobre os vícios. Quanto mais a gente alimenta, mais o vício cresce, mais o vício se desenvolve e cada vez mais difícil é sair deste vício. Então, o primeiro passo para dessexualizar o cérebro, ele é justamente esse: a gente entender e compreender profundamente o mecanismo do vício e quais são os gatilhos para este vício. Se tu acabar observando melhor a tua vida, né? E foi dessa forma também que eu consegui sair desse vício há muito tempo, a gente começar a perceber quando é que ele acontece. Quando é que esse gatilho dispara esse comportamento? Qual é o gatilho? Se a gente para observar, muitas vezes é o tédio, muitas vezes é um problema no trabalho, é uma situação desconfortável, é algo que a gente fica procrastinando e para não precisar enfrentar aquilo que é desgostoso, aquilo que é difícil, aquilo que é chato de ser feito, a gente vai buscar uma fuga, né? E muitas vezes essa fuga é a pornografia, muitas vezes é a rede social, é alguém que a gente segue, é alguém que a gente acompanha há muito tempo. Então, a gente tem que ir observando justamente esses gatilhos, porque o segundo passo para dessexualizar o cérebro é quebrar esse ciclo, né? A gente chama na neurociência, por exemplo, de ciclo de Pavlov, né? É identificar o gatilho que leva ao comportamento e que gera uma recompensa. E quando a gente quebra esse ciclo de comportamento, identificando o gatilho e mudando o comportamento que a gente fazia, né, porque eu posso me sentir entediado e levantar da minha mesa e dar uma caminhada lá fora, por exemplo, pegar um ar. Né? Eu posso dar uma corrida, sair, fazer um exercício físico, pegar um livro e ler uma página. Eu posso me sentir entediado e enfrentar e aceitar o meu tédio e sofrer um pouco ali, né, para recalibrar o sistema dopaminérgico do cérebro, por exemplo, porque quando a gente está preso em um ciclo vicioso, a gente tem ali uma descarga dopaminérgica desproporcional diante de um estímulo como a pornografia, por exemplo. Isso faz com que o nosso cérebro ele fique menos sensível às coisas comuns da vida. A gente sente menos prazer com a vida comum. A gente não consegue mais passar por um momento de tédio sem buscar algum tipo de saída do tédio, sem buscar algum tipo de distração, algum tipo de estímulo. A gente não consegue mais apenas dar uma caminhada no parque e curtir a natureza. Não, a gente tem que caminhar no parque com o celular na mão, ao invés de olhar para a natureza, olhando para o Instagram, por exemplo, ou assistindo um vídeo. A gente perdeu a sensibilidade da vida, entende? Quantas pessoas hoje, por exemplo, conseguem terminar um livro de 500 páginas? Quantas pessoas hoje conseguem ler um livro de filosofia, que é uma leitura um pouco mais densa? Quantas pessoas hoje conseguem ler um livro técnico de psicologia, de comportamento, de neurociência, ou da sua área de atuação até mesmo, né? Quantas pessoas hoje conseguem começar e terminar um curso? São raras as pessoas que conseguem de fato sustentar o foco e atenção em uma tarefa que ela exige mais silêncio,
mais calma. E isso é justamente devido a esses hiperestímulos que a gente vai fornecendo para o nosso cérebro e que vão viciando a gente sempre em descargas dopaminérgicas cada vez maiores. Então a gente tem que aprender a quebrar esse ciclo, buscando justamente comportamentos que eles não são tão recompensadores assim no curto prazo. Um exemplo para vocês muito simples, por exemplo, e as pessoas não percebem isto. Algo que prejudica o nosso sistema dopaminérgico é treinar na academia ouvindo música. Né? Parece brincadeira o que eu estou falando, né? Parece até, tá ficando maluco, sério. Agora eu vou ter que treinar sem ouvir música. Isso não quer dizer que tu vai ter que treinar sem ouvir música, mas é um exemplo que estímulo em cima de estímulo gera um desequilíbrio no sistema dopaminérgico, porque a academia, né, o treino por si só, seja uma corrida, uma musculação, ou bike, ou qualquer tipo de exercício físico, ele por si só, ele libera dopamina. Por si só, ele libera adrenalina. Ele por si só libera endorfina, libera cortisol. Agora, se tu põe em cima daquele estímulo mais uma música que tu gosta, a liberação de dopamina é maior. A liberação de adrenalina é maior. Se tu vai adicionando estímulo em cima de estímulo, tu tem um desequilíbrio do sistema dopaminérgico para a tarefa em si. Então parece que aquele dia que o fone de ouvido está descarregado, caso tu usa, por exemplo, um fone de ouvido que tem que carregar, como o AirPod, por exemplo, aquele dia que tu não consegue ir treinar com o fone de ouvido, parece que o treino ele é mais sem graça. Tu não se motiva tanto assim a ir. As pessoas que correm, por exemplo, né? Vai fazer uma corrida de 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, ouvindo música. Depois, quando tu não tem a música, parece que é muito difícil fazer os mesmos 10 quilômetros ou 20 quilômetros. Porque tu está acostumado com estímulo em cima de estímulo. Então, a pornografia, ela funciona da mesma forma. Todos os vícios no cérebro têm o mesmo mecanismo. Entendendo um, tu entende todos. E a forma como é para se livrar de um é exatamente igual à forma para se livrar de todo tipo de vício. Não importa se ele é menor ou maior. A única forma que vai mudar é que para um vício mais comum, por exemplo, um vício mais fácil de ser eliminado, como uma compulsão alimentar, o esforço talvez seja um pouco menor do que se livrar de uma pornografia, do que se livrar de um vício de cocaína, uma droga mais pesada, que mexeu muito mais com o seu sistema dopaminérgico. A pornografia seguida de masturbação, ela tem uma liberação de dopamina, por exemplo, de 300% a 400% comparado com um comportamento comum. Então, ele é um vício relativamente difícil de ser eliminado. O uso de um êxtase, por exemplo, metanfetamina, tem uma liberação de 1000%. Ou seja, é ainda superior à pornografia. Só que tu não usa metanfetamina sentado em casa, entende? Tu não usa metanfetamina assim comumente no teu dia, sem ir numa festa ou alguma coisa assim. Por isso que a pornografia é mais difícil, entende? Tu tem muito mais fácil acesso e tu consegue se esconder e tu consegue acessá-la a qualquer momento. Então exige de fato um esforço um pouco maior, né? Por isso que a gente precisa, primeiro, entender o mecanismo do vício. Segundo, compreender o ciclo, né? Qual é o gatilho que leva ao comportamento que me gera aquela recompensa. Para quando o gatilho surgir, ao invés de eu emitir o mesmo comportamento, eu fazer um esforço para trocar o comportamento, ok? Ou então, se eu sei que o vício, se o gatilho sempre acontece naquela situação, eu tento passar longe daquilo. Vamos supor, a pessoa que come, né, que tem vício em comida, compulsão alimentar. Quando ela chega em casa do trabalho, ela se joga no sofá e ao se jogar no sofá dá vontade de comer. Como é que eu quebro esse gatilho? Né? Quando ela chega em casa, ao invés de ir para o sofá, ela vai tomar um banho. E depois ela não vai no sofá. Depois ela vai para a cozinha. Ela faz uma refeição já com alimentos pré-determinados
que ela foi lá e fez as compras controladas, sem colocar para dentro da casa o tipo de comida que ela não podia comer. E depois, ao invés de ir para o sofá, ela vai para a cama, já dormir. Ela corta o assistir televisão. Fazendo isso recorrentemente, depois de algum tempo, semanas ou meses, aquele vício vai começando a se dessensibilizar, certo? A gente vai começando a trocar o caminho neural que a gente antes levaria ao vício e que agora leva a um comportamento muito bom, né? Recompensador positivamente falando. Então, é basicamente parecido com a pornografia, né? Só que, óbvio, como é que eu vou falar para a pessoa, ou até mesmo como é que então agora eu não vou mais usar o meu celular. Não é exatamente isso, entende? Porque, obviamente, tu não vai conseguir deixar de usar o celular. Mas se tu começar a limitar o uso, talvez isso comece a ajudar, entende? Por isso que o próximo passo é a reeducação do nosso imaginário de uma forma completa, né? Se a gente parar para observar e adentrar um pouco na filosofia da coisa aqui, todo tipo de comportamento, ele vem primeiro com um pensamento, certo? Só que aquele pensamento, ele entra primeiro pelos nossos sentidos. Então a gente tem uma forma de interação com o mundo muito específica, que se dá através dos nossos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, certo? A gente está em contato com o mundo, através aqui do toque, através do que a gente vê, através do que a gente ouve, através do que a gente cheira, do que a gente sente, do que a gente intui. E isso vai formando os nossos pensamentos, vai formando o nosso imaginário e que vai, a partir daí, formando um banco de memórias que a gente vai acessar ao longo da nossa vida. Se eu te perguntar, por exemplo, qual era o desenho que tu mais assistia na infância ou quais que tu mais gostava, tu vai lembrar deles. E quais são os tipos de filme que tu mais gosta, também vai saber me falar. Agora, se eu fazer um paralelo entre tudo isso que tu mais gosta de consumir e o que tu mais busca na tua vida, tu vai começar a perceber que muito do que tu busca foi bastante influenciado pelo tipo de coisa que tu foi absorvendo ao longo da vida. Eu vou dar um exemplo meu. Eu gostava muito e gosto muito de filme de fantasia. Senhor dos Anéis, Harry Potter, eu assistia muita coisa desse tipo na infância e eu ainda gosto, entendeu? Game of Thrones, enfim, são coisas que eu curto assistir. E eu morava no interior do interior do interior, basicamente, com uma possibilidade mínima de sair daquele local. Só que por assistir esse tipo de coisa e imaginar um mundo um pouco mais fantasioso, que não há limites, né? Um mundo onde as pessoas viajam muito, caminham muito, conhecem muitos lugares, eu também comecei a desenvolver essa curiosidade para com o mundo, de conhecê-lo, né? De sair de lá, de viajar, de morar fora do país e tudo mais. Acabou que eu fiz exatamente isso. Eu saí do Brasil, eu morei em Portugal, eu conheci vários e vários, dezenas de países nos últimos anos, por exemplo, e desenvolvi uma empresa e um tipo de trabalho onde eu posso ter uma liberdade geográfica. Eu posso afirmar que não teve influência do tipo de coisa que eu consumi ao longo da minha vida? Eu não posso afirmar, porque eu tenho quase certeza, né? E é óbvio que foi influência também do tipo de coisa que eu fui consumindo ao longo da minha vida. E a partir daí nós vamos formando o nosso imaginário. Quando nós somos expostos à pornografia muito cedo na vida, principalmente quando a gente também pode ter sofrido algum tipo de disfunção familiar, por assim dizer, né? O nosso pai não tem um relacionamento exemplar com a nossa mãe, ou os nossos amigos na infância e na adolescência, eles veem mulher de fato como um objeto, algo selvagem, e ficam falando sobre isso o tempo inteiro. Nós vamos começando a formar um imaginário do que é uma mulher, para o que uma mulher serve, né? De como que a gente tem que tratar o nosso próprio corpo, de como que a gente tem que tratar o nosso próprio relacionamento, do que uma mulher significa para nós, e nós vamos formando um imaginário que muitas vezes ele é negativo em relação a isso. Ele vai impulsionar o uso da pornografia, a masturbação, por exemplo. Então,
basicamente, nós teríamos que reformular o nosso imaginário. E é algo que leva tempo, entendeu? Eu não posso mentir para ti. De fato, é algo que leva tempo, porque tu tem que mudar até mesmo a forma como tu vê uma mulher, né? Algo que mexeu muito na minha vida, na formação desse imaginário, foi o nascimento da minha filha, né? Eu, de fato, antes também via essa figura feminina como algo mais selvagem, né? Nossa, a mulher, ela serve para que eu conquiste ela, para que eu manipule, para que eu só tem sensualidade envolvida, entende? Até que minha filha nasceu e, ao olhar e refletir sobre a vida da minha filha, né, o que de fato uma mulher significa para mim, tu começa a ter um choque de consciência ali. É quase como se fosse uma crise existencial de como que eu vejo uma mulher. Porque imagina que a minha filha cresce e os homens a tratam dessa forma, né, como um objeto, como apenas alguém que elas vão manipular, como alguém que elas vão fazer sexo e manipular de uma forma mais selvagem mesmo. É. Então eu comecei a ter essa reflexão muito mais profunda a partir desse momento, também justamente pelo nascimento da minha filha e pela convivência com ela, né? É algo que leva a gente a reformular quase que obrigatoriamente o imaginário. Só que tem muitas pessoas que não o fazem. Então, meio que tu tem que estar querendo isso, tem que estar buscando e tu tem que saber que esse vício, ele opera de fato na tua vida. E o que está por trás dele? Se o nosso imaginário foi mal formado, é muito mais difícil a gente se livrar desse vício. Por isso que a gente tem que começar a forma como a gente refaz o imaginário é trocando o tipo de estímulo, de fato, ok? É se afastando daquele estímulo que forma o nosso imaginário de uma forma mais errada em relação à sexualidade mesmo, ok? Funk, né? Aqui, quando eu falo de funk, há sempre muita gente que compreende muito mal, né? E isso serve para todo tipo de música, não é só para o funk. Mas o funk, especificamente, é um tipo de música cuja a letra, ela torna basicamente o ser humano primitivo, né? Mexe a bunda, bate com a bunda no chão, eu vou te comer, eu vou te traçar, e são letras animalescas, basicamente, por assim dizer, né? Que muito legal de se ouvir na adolescência, numa festa, onde de fato as pessoas se comportam como animais, né? E eu tive essa fase da minha vida. Só que é justamente essa fase da vida, desse tipo de jeito, com esse tipo de música, que leva a esse tipo de comportamento, que faz com que a gente se prenda, se enrede no meio desse vício. Porque a gente vai alimentando esse comportamento. A coisa começa no sábado à noite na festa. Só que se tu não foi pra cama com ninguém, se tu não conseguiu o que tu queria na festa, tu vai chegar em casa e tu vai assistir pornografia para ter o tipo de recompensa que tu não conseguiu ter na festa. E no domingo tu vai fazer a mesma coisa. E como é muito bom e ninguém tá te controlando e é de fácil acesso, na segunda tu repete. E na terça e na quarta, e quando tu vê já é sexta ou sábado de novo. E assim vai uma vida inteira sem a pessoa perceber. Isso para quem é jovem, né? Porque o adulto sofre do mesmo problema, exatamente do mesmo problema. São raros os homens de 40, 50 ou 60 anos que não são viciados em pornografia e masturbação, só não o admitem, né? Pais de família, por exemplo. Então, a gente tem que estar muito consciente do que está acontecendo na nossa vida e lutar com o máximo das nossas forças para conseguir reformular a nossa vida como um todo, para conseguir sair desse tipo de vício. E sem reformular o imaginário, né, sem mudar o tipo de música que a gente ouve, as pessoas, por exemplo, têm uma interpretação muito errada do que é um relacionamento. Por quê? Porque a cultura brasileira é educada pelo sertanejo. Né? E vai lá e ouve as letras da música sertaneja. É traição, é dor de corno de quem foi traído ou quem vai trair. Então, é uma visão extremamente errada em cima do que é um relacionamento, do que é um casamento, do que é um namoro. E as pessoas vão tirando conclusões a partir das letras das músicas, porque é como se elas estivessem lendo um livro, só que elas não percebem.
Não é tão diferente assim eu ouvir uma música e eu ler um livro. A única diferença é que no livro eu estou muito mais concentrado e refletindo sobre a palavra, certo? Então eu vou ter um mecanismo aqui consciente muito maior, né? Muito mais racional. Só que a letra da música ela é muito mais sensível. Por quê? Porque ela te pega desprevenido. Tu está indo até o teu trabalho, tu está voltando do trabalho, tu está despretensioso ali no final de semana, e aquilo vai te alimentando, e tu vai tirando conclusão sem perceber, até que tu começa a se comportar igual à música. Olha, são milhões e milhões e milhões de pessoas que fazem isso. Eu dei só um exemplo do sertanejo brasileiro, tá? Mas isso acontece em todos os países, em todos os lugares, com muitos tipos de música. Ah, Henrique, mas não é todo sertanejo que é assim. Eu sei que não é. Também não é todo funk que é assim, entende? Mas a gente tem que reconhecer quando o é. E não é algo que é para concordar ou discordar. Concordar ou discordar. É o que é, né? Não está no nosso controle. A gente vai ouvir, vai interpretar, vai tirar uma conclusão e vai ser influenciado por essa conclusão que a gente tirou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso imaginário. O tipo de música, o tipo de livro, quem nós seguimos na rede social, né? Pô, cara, se tu é homem, tem entre 15 anos e 35, 45, 60, se tu tem entre 15 anos e 65 anos e tu só segue mulher no Instagram, o que que tu quer que aconteça, entende? E tu só segue mulher que posta foto seminua. O que é que tu quer que aconteça? É claro que tu vai ficar o tempo todo pensando nisso. É porque é isso que tu está alimentando. Tu passa muito mais tempo, eu tenho certeza, dentro da rede social. Se tu pegar o histórico de uso do teu celular ali, tu vai ver que tu passa horas e horas do teu dia consumindo isso e tu não sabe, tu não percebe. Então, se esse é o tipo de coisa que tu consome, vai formando o teu imaginário e vai disparar algum tipo de comportamento. E é claro que fica muito mais difícil sair do vício de pornografia. Eu te diria, inclusive, que desta forma é impossível. É quase impossível. Por quê? Porque a excitação é um dos comportamentos mais primitivos do nosso cérebro. E ele não é opcional, né? É por sobrevivência. Gera um estímulo dopaminérgico muito alto, muito alto. Então tu vai ver o soft, vai ver a mulher de biquíni na praia, a mina, né? Tu vai ficar seguindo ali, vai olhar todas elas e tu vai ficar consumindo isso aí. Cara, pra ti mulher é isso aí, a partir desse momento. Agora eu vou te dar um exemplo. Imagina que tu venha namorar com uma dessas mulheres. E aí tu casa com ela. E ela continua colocando foto seminua na rede social. E aí? O que é que tu acha que vai acontecer? Outros homens que seguem ela vão ter o mesmo comportamento que tu. E se ela segue outros homens na rede social com o mesmo comportamento, em algum momento, tu sabe o que, é que vai acontecer, né? Qualquer briga, qualquer problema dentro do relacionamento de vocês, alguém já chamou ela eventualmente no Instagram, vai chamar novamente. E ela vai começar a dar uma brecha. E esse cara só quer comer ela, né? E não importa se é tua mulher ou não. Porque esse é o comportamento da maior parte dos homens. Por isso que tu tem que cuidar muito com o tipo de pessoa que tu segue na rede social e que tu se admira e que tu se encanta. Porque se tu se encantou por uma bunda, em algum momento tu vai ser traído, tá? Ou tu vai trair, porque aquele comportamento não saiu de ti. Aquele imaginário não mudou. Ele não foi reformulado. Então, na briga no relacionamento, enquanto outro homem pode ficar com a tua mulher, tu também provavelmente vai atrás de outra. Porque tu não deixou de seguir essas mulheres na rede social. Porque esse imaginário continua operando. Esse comportamento é o teu padrão. Então, sem reformular o imaginário, provavelmente, cara, ao longo do tempo, tu vai ter uma família destruída por causa desse tipo de coisa, sem perceber, sem ter se dado conta disso.
Tu acha que a gente, eu não sei se vocês sabem, né? Mas o histórico hoje de término de relacionamento é basicamente 6 em cada 10 casamentos terminam em divórcio. É mais da metade. 6 de cada 10 casamentos, 6 terminam em divórcio e a maior parte deles não dura 10 anos. Dura menos do que 10 anos. Justamente por causa disso, tá? Esse é o mecanismo que mais leva relacionamentos e casamentos a terminarem. Esse é o dado do casamento, né? Se a gente entra para o dado do namoro, é muito maior. Muito mais do que 6 em 10 namoros terminam. A maior parte dos namoros vem ao término porque as pessoas não têm mais esse compromisso. Agora, voltando para o sistema dopaminérgico, né, eu lembrei de uma coisa aqui bastante interessante. E isso acontece com quase todo homem. Se tu repara, após a masturbação, a maior parte dos homens reclama que se sente mal, né? Se sente na bad. Essa bad após um estímulo excessivo, como o da pornografia seguido da masturbação, ele acontece em todos os outros tipos de vícios. Tá? Se tu reparar, depois de beber muito álcool, acontece aquela ressaca, né? Tu fica mal, parece quase uma crise existencial. Depois do uso de algum tipo de droga, quando passa o efeito, é a mesma coisa. O nome disso é crash de dopamina. É crash, né? Um déficit, porque a gente tem uma taxa basal de dopamina, uma taxa natural de liberação de dopamina no cérebro, que faz com que a gente viva, basicamente, né? Tenha os nossos comportamentos normais ao longo do dia. Quando a gente dá um hiperestímulo, isso aqui faz assim, ó. E quando desce, desce abaixo da linha normal. Então, a gente tem um crash, um déficit, né? E só depois de algumas horas, ou depende do tipo de estímulo, dias, a gente volta à taxa normal. Isso se não tem repetidos estímulos, porque senão a gente vive assim, ó. A gente não tem mais sensibilidade aos comportamentos comuns do dia a dia. Então, essa sensação de bad acontece justamente por causa deste mecanismo dentro do nosso cérebro. Ou seja, não há benefícios, entende? De um tipo de vício como o da pornografia. Ele não leva a nada positivo. Destrói as vidas de uma forma desproporcional que as pessoas não conseguem calcular, porque não são conscientes disso. Então, reformula o teu imaginário. Sério mesmo, se tu não fizer isso, se tu não se esforçar para reformular o teu imaginário, de trocar o tipo de estímulo, de trocar os comportamentos, de trocar o tipo de música que tu ouve, ou ouvir muito menos aquele tipo de música, trocar o tipo de festa que tu vai, o tipo de ambiente que tu frequenta, o tipo de homem que tu conversa, porque, cara, sério, tem homem que só fala nisso o tempo inteiro, parece que não amadureceu, parece que não virou adulto ainda, é um eterno adolescente, para ele a vida é uma festa, e mulher, e sexo, e bebida, e não tem nada diferente na vida daquela pessoa, entende? Tu vai acabar sendo mais um deles, é só isso que vai acontecer. Então tu tem que reformular basicamente a vida quando tu quer se livrar de um vício. É como reaprender a viver de fato, né? Se tu encaixar uma rotina com uma performance maior, onde tu acorda cedo, tu tem hábitos naturalmente mais de disciplina física, mais prazerosos, eu ia dizer prazerosos, mas é que tem gente que não sente prazer inicialmente no exercício físico. Mas o que tu vai sentir é uma confiança maior em si mesmo. Tu vai ficando mais forte, a testosterona sobe, a dopamina regula. Então tu começa a se sentir uma pessoa mais segura, mais capaz na vida de conquistar outras coisas, outras metas, outros objetivos. Então encaixa essa rotina e vive baseado nesse compromisso. Entende? É um compromisso contigo, é um compromisso com a tua namorada, com a tua mulher, com a família que tu tem ou com a família que tu vai ter, né? É um compromisso que tu tem que ir assumindo, sair dessa adolescência. A gente poderia separar dessa forma, exatamente, entende? Porque a adolescência é um período da vida onde o cérebro ele não está 100% formado ainda.
o nosso córtex pré-frontal, que é essa região que toma decisão, né, essa região que raciocina mais, ela termina de se formar, em média, por volta dos 23 a 24 anos de idade. Então, a gente, na adolescência, está com o cérebro em formação. Por isso que eu vou dizer que poderíamos caracterizar a pornografia como um vício adolescente e a vida adulta, ela é algo muito diferente disto. Porque na vida adulta, a gente percebe que aquilo não faz sentido para a nossa vida. Aquilo destrói coisas que a gente deveria construir, que a gente deveria solidificar. Uma delas é o nosso relacionamento, passar do namoro para um casamento, a construção de uma família, a solidez, né, do nosso trabalho, da nossa renda financeira, do sucesso financeiro, o nosso corpo, né, a disciplina física que a gente leva para a nossa vida, o tipo de conhecimento que a gente adquire e a solidez desse conhecimento, da sabedoria, da experiência de vida, são coisas que vão se tornando mais sólidas ao passar da vida. Só que essas pessoas que vivem como um eterno adolescente, elas nunca alcançam esse nível de maturidade. Por quê? Porque elas continuam vivendo como um eterno adolescente. E nenhuma mulher vai querer se relacionar ou vai admirar um homem que é viciado em pornografia e masturbação, entende? Por quê? Porque é desrespeitoso com ela. Então, se a gente começar a analisar isso e refletir sobre isso também, é algo que vai ajudar muito a dessexualização do cérebro. É porque como que tu acha que a tua namorada vai se sentir ao saber que tu é viciado em pornografia? Ah, mas ela nunca vai descobrir. Exatamente esse é o problema, entende? Ela nunca vai descobrir. E o teu relacionamento vai terminar sem que ela perceba e sem que tu perceba. Porque ela pode não saber exatamente que tu assiste pornografia, mas ela percebe o teu comportamento. Ela sabe de uma forma intuitiva que talvez aquilo esteja acontecendo. Porque a tua energia muda, o que tu fala muda, o tipo de coisa que tu pensa muda, é diferente, entende? Então, e eventualmente ela pode vir a descobrir. E o efeito não vai ser nem um pouco suave. Ela vai perder completamente o respeito por ti, a admiração, a segurança. Então, assim como tu também não gostaria de saber que ela está saindo com outro homem, ela não gostaria de saber que tu está assistindo vídeo de outras mulheres. É a mesma coisa, entende? É a mesma coisa. Porque é uma forma de traição, de certa forma. Né? Tu está vendo outras mulheres nuas, né? Tu está vendo sexo ali, basicamente. Está se auto-excitando. É um tipo de traição. Não literalmente física com outra pessoa, mas é uma traição moral, né? Tu desrespeita o próprio relacionamento. E por último, o que, que pode ser feito? E é algo que talvez ajude muito, porque é difícil sair desse vício sozinho, né? E isso vai ajudar a dessexualizar o cérebro também. Para dessexualizar o cérebro, esses passos que eu citei são os mais importantes, ok? Primeiro, né, recapitulando, conheça o mecanismo do vício, entenda o gatilho, quebre o ciclo do hábito e reformule o seu imaginário. A partir da reformulação do imaginário, tu vai se livrar o máximo que tu pode do estímulo, né? De qualquer tipo de estímulo visual, auditivo, que te leve a lembrar desse tipo de coisa, ok? Que te leve a ter uma visão distorcida do que é uma mulher, do que é a vida, do que é o sexo, do que é a sexualidade. É música, é filme, é série, é livro, tá? É rede social, é quem tu segue. Tenta se afastar, né? Cria uma disciplina física mais rigorosa, uma rotina mais encaixada. Isso vai fazer com que tu se engaje nas tuas metas, nos teus objetivos, na construção da tua vida. E tu vai acabar percebendo que esse tipo de vício ele prejudica o alcance de outros resultados. Esse tipo de vício ele prejudica o alcance de outros objetivos, de outras metas, e isso vai te tornando um homem mais forte. Isso vai te tornando um homem mais maduro. E por último, para se livrar do vício agora e não apenas dessexualizar o cérebro, terapia ou direção espiritual é algo que ajuda muito. Por quê? Porque tu tem que eventualmente
toda semana ou a cada 15 dias ou uma vez por mês, se tu faz direção espiritual, por exemplo, tu vai lá com o sacerdote, com o padre, com o pastor e tu conta para ele o que aconteceu. Então, se tu caiu pro vício, tu conta. E quando tu volta lá, tu vai ter que contar de novo. E depois de novo. Chega um momento que, cara, tu vai começar a se sentir mal, entende? Tu vai começar a se auto-observar de forma mais constante. Tipo, que tipo de pessoa eu sou que eu não consigo me livrar desse tipo de coisa, né? Fica chato depois de um momento. Então tu vai ter mais um gancho ali, né? Mais algo que vai te ajudar a se livrar do vício. E a terapia é igual, né? Tu vai ter que chegar lá pro terapeuta e afirmar: olha, eu assisti pornografia. E depois de novo, e depois de novo. Isso vai gerando uma autorreflexão mais constante, mais forte, e vai te ajudando a sair desse vício. Então, esses, né, são os únicos passos, basicamente. Não vou dizer apenas os melhores. Esses são os passos necessários para conseguir dessexualizar o cérebro e se livrar do vício da pornografia.